Olá! Neste episódio do How To, nós vamos falar de uma coisa crucial para grandes projetos de digitalização ou digitalização em grandes volumes, que é as regras de ouro para você nomear o arquivo. Essas regras, elas também valem quando você vai criar um arquivo eletrônico, sem ser um arquivo digitalizado. E por que essas regras são fundamentais? E você pode pensar, eu vou dar um número sequencial, eu vou dar um número do lote da digitalização, um número da caixa onde estava o documento que eu vou digitalizar, porque os metadados vão estar dentro de um sistema e as pessoas vão buscar os arquivos dentro desse sistema. Então eu não preciso me importar com o nome do arquivo. Engano seu. Isso é um erro muito sério, porque você provavelmente vai precisar fazer o download dessas imagens para encaminhar esses arquivos para um cliente, para uma auditoria, para uma fiscalização, e a pessoa vai receber inúmeros arquivos que ela vai ter que abrir um a um para saber qual é aquele documento. E a pesquisa em documento eletrônico, ela é muito mais lenta do que você folhear um arquivo físico. Então é fundamental você definir, antes de começar a sua digitalização, como que você vai dar o nome a esse arquivo. Outro ponto importante, você sabia que conforme o nome que você dá ao seu arquivo, você pode inviabilizar o backup, você pode tornar o arquivo invisível para os mecanismos de busca, ou você pode fazer com que ele seja corrompido caso você mova esse arquivo de uma pasta para outra ou caso você copie ele para um outro repositório. Então, fica com a gente até o final desse vídeo que você vai ver quais são as regras de ouro para você nomear o seu arquivo eletrônico. Legal? Antes de te dizer as duas principais regras de ouro, eu quero pedir a sua inscrição. É a sua inscrição que valida a qualidade do nosso trabalho. Os nossos vídeos são mensais, então você não vai ficar recebendo notificação toda hora, tá? A principal regra de ouro é você não usar caractere especial, cedilha, acento, hífen, aspas, nada disso no arquivo. Por quê? O uso de caractere especial é o principal causador de corromper um arquivo quando você vai movê-lo de pasta ou copiar para um outro repositório. Então, evite a qualquer custo você usar esses caracteres especiais. Além disso, esses caracteres, eles podem complicar ou dificultar o uso dos algoritmos booleanos, que são aqueles AND, ou E, o mais, o not, o menos. Então, assim, dê preferência quando você quiser separar na legenda de um arquivo o tipo de documento, da data, a usar o underline, tá? Essa é uma regra. A segunda regra de ouro é o tamanho. O tamanho desse título é muito importante. É muito comum quando você cria um documento eletrônico que automaticamente o Word ele já captura o título do documento como o nome do arquivo. E algumas pessoas, elas não se atentam para isso. E aí fica aquele nome muito grande. Então imagina, contrato de locação de imóvel comercial por prazo determinado. É um nome imenso. Então, se preocupe em dar um nome curto. Por que isso é importante? Porque o backup, quando você vai fazer um backup, seja do SharePoint, seja de um servidor de arquivo, no Windows, ele é limitado a 400 caracteres. Então, se você usa um nome muito grande, ainda tem todo o caminho, né? Que no caso é o nome do site, que no caso é a biblioteca, que no caso são as inúmeras pastas. Se você ultrapassar esses 400 caracteres, você não vai conseguir fazer backup desse arquivo e também você vai
complicar a busca. Muitas vezes esse limite de caractere é ultrapassado e você não acha o arquivo quando você está buscando dentro do OneDrive, dentro do SharePoint. Ele fica invisível porque você ultrapassou isso e você está justamente buscando nos últimos termos desse caminho todo. Então, essa é uma regra muito importante. A dica que a gente tem, fora esses alertas, é para você criar um padrão, né? É para você usar siglas. Então, em vez de botar contrato, você põe CTT. Em vez de botar balanço patrimonial, nem balanco patrimonial você põe BP. Então, use as siglas para você conseguir encurtar o nome desse arquivo. E uma coisa muito importante também que você deve ter em mente é o que vem primeiro no nome. Vai vir uma data, vai vir o ano do balanço, vai vir o nome da empresa, vai vir o CNPJ. O que vai vir primeiro vai definir como o seu arquivo vai ser ordenado. Então você tem que fazer essa escolha conforme a estrutura que você tem, seja no SharePoint, seja no OneDrive, né? Ou na rede. Porque se você tem uma pasta por tipo de documento, então talvez colocar o ano no início seja melhor, que vai estar mais organizado. Ou se você tem uma pasta por empresa, talvez colocar o tipo de documento ordene melhor. Então isso também é uma dica muito importante. E aí, gostou do nosso vídeo de hoje? Então dá o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de qualidade. Até a próxima!